Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que hora? Eu sou casa de Deus. Graça e a paz, queridos irmãos. Vamos falar com o nosso Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Nós estamos buscando a tua face, Senhor, diante desse surto, diante dessa epidemia, ó Pai, que a nossa sociedade, Senhor, está acometida. Queremos buscar a tua face, ó Pai, porque temos a garantia na tua palavra, temos a promessa na tua palavra, que se o fizermos, o Senhor ouvirá dos céus e virá sarar a nossa terra. Por isso, ó Pai, nós não temos a quem recorrer. Por isso, ó Pai, nós só temos ao Senhor a recorrer. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta-te, Senhor, em direção à sociedade, em direção ao teu povo, em direção à humanidade, Senhor. Ó Pai, Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, desse momento que nós estamos vivendo, Senhor. Desse momento, Senhor, de confinamento, desse momento de isolamento. O Senhor tem visto, ó Pai, como a tua igreja, Senhor, tem vivido. Ó Pai, que o Senhor mesmo, ó Pai, possa bradar dos céus e possa pôr fim, Senhor, essa calamidade. Que o Senhor mesmo, ó Pai, assim como fizeste com o teu povo no Egito, possa bradar dos céus e possa dizer: eu vou descer para livrar o meu povo. Oh Pai, nós continuamos crendo na tua palavra, continuamos crendo na tua intervenção. Oh Pai, nós iniciamos essa semana, uma semana, Senhor, onde o relatório das organizações da saúde é um relatório que nós vamos atingir um pico maior e que mais e mais pessoas vão morrer. Pai, isto é o que o homem tem dito. Nós queremos buscar a tua face para que o Senhor possa reverter este quadro, para que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, essas vidas que estão carecendo da tua misericórdia, e que o Senhor possa colocar a tua mão de cura, a tua mão de libertação. Ó Pai, é em nome de Jesus, ó Pai, que nós nos levantamos como igreja, para que o Senhor possa ouvir a oração que o teu povo está fazendo. Não é uma e nem duas, mas são várias e várias igrejas que estão se unindo em torno do teu altar e buscando a tua face. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, manifesta o teu braço poderoso em favor, Pai, em favor desta humanidade, ó Pai, que está totalmente perdida, que foi pega de surpresa, porque, ó Pai, como que pode um vírus, ó Pai, fazer tanto mal como está fazendo? Mas o Senhor tem domínio, o Senhor tem domínio sobre toda a situação. Eu creio, Pai, que nada escapa ao domínio do Senhor. Pai, eu entrego nas tuas mãos, eu oro a ti, ó Pai, para que o Senhor possa interagir no meio do povo, no meio da sociedade. Pai, levanta homens, mulheres, pessoas dotadas do conhecimento, da inteligência, para descobrir, ó Pai, como aliviar, como, Senhor, curar este mal. Se esse for o teu desejo, o teu propósito, que a cura venha da própria medicina, que assim o Senhor o faça. Mas também, se o Senhor mesmo quer pôr fim, quer eliminar todo este mal que está sobre a sociedade, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Oh Pai, nós colocamos diante do Senhor vidas e mais vidas que estão perecendo, que estão sofrendo. Oh Pai, tenha misericórdia. Oh Pai, nós oramos e cremos na resposta que o Senhor poderá dar, se essa for a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, igreja.
uma boa semana para nós. Que o Senhor continue mantendo a nossa fé firme, forte, acesa, sempre no Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. A graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por podermos nos encontrarmos aqui através desse canal e podermos estar compartilhando da palavra de Deus. Tem sido dias difíceis, tem sido dias em que nós temos que ficar reclinados, temos que ficar isolados. Não tem sido fácil. Como igreja, nós não podemos nos encontrar para os cultos. Mas até aqui o Senhor tem estado conosco. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero estar compartilhando da palavra de Deus com os irmãos nessa série de mensagens a respeito do tema A morte não é o fim, é o fim da morte. Então serão 5 dias onde nós vamos poder estar nos debruçando sobre a palavra de Deus e extraindo dela o entendimento a respeito deste assunto que para muitos é um pavor, enquanto que para outros é uma esperança. A palavra de Deus nos convida a nos debruçarmos diante dela. Ali no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, nos dá conta: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Então vamos à nossa primeira mensagem a respeito desse tema. A morte não é o fim, é o fim da morte. Normalmente nós ficamos um pouco embaraçados diante desse tema, a morte. Temos dificuldades de pensar e até de falar quando somos inquiridos, perguntados a respeito da morte. Por quê? Porque todos nós, em alguns momentos da vida, já passamos por algum falecimento de uma pessoa próxima, um ente querido, e quando da morte fica aquela sensação de vazio, aquela sensação de solidão, e a gente sente e se conscientiza de como a nossa vida é breve. Então, para nós tentarmos entender esse tema, essa verdade, esse assunto, a morte não é o fim, é o fim da morte. Nós vamos ter que recorrer à Bíblia, porque nós não temos como falar de um assunto que foge totalmente à nossa realidade. E para falar sobre a morte não é o fim, é o fim da morte, nós vamos ter que recorrer ao princípio. O princípio é a vida. Ou seja, nós fomos criados por Deus. Segundo a Bíblia, segundo a teoria do criacionismo, a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja que o princípio de tudo é a vida. Então, para nós podermos falar sobre o tema a morte não é o fim, é o fim da morte, nós vamos começar falando a respeito da vida. Na criação, Deus formou o ser humano
e formou do pó da terra. Com certeza Deus já tinha na sua mente como seria o ser humano. Que ele seria um ser pensante, que o sangue correria em suas veias. E depois de ter formado o ser humano, depois de ele estar pronto, diz a Bíblia que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E somente aí, somente a partir daí, o homem vai se tornar uma alma vivente, um ser vivente. Então, o homem se tornou uma alma vivente a partir do momento em que Deus deu a ele o fôlego da vida. A vida que passou a ter o homem fluiu do próprio Deus. Então veja que o corpo que estava ali sozinho precisou de um adicionamento, precisou de um ingrediente que o tornasse um ser vivente. E esse ingrediente a Bíblia chama de fôlego da vida, a própria vida. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos entender que a vida foi recebida unicamente do próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. E a partir do momento que nós conseguimos entender, nós vamos poder passar para o segundo momento, que é falarmos da morte. O que é a morte? A morte, ela passou a fazer parte da vida humana. Nós somos seres imortais, por acaso? Nós somos seres que não estão sujeitos à morte, de forma alguma. Quando Deus criou o ser humano, eles foram criados como seres mortais. Ou seja, eles estariam sujeitos à morte, tanto que morreram. É claro, é fato. Então, há duas conjecturas que defendem a tese da imortalidade a partir da criação. Primeiro, diz que a partir do diálogo que Eva teve com a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, onde a serpente tenta incutir na mente de Eva esta tal imortalidade, criando dúvidas na mente de Eva sobre o que Deus disse e o que ele não faria. Quem defende a tese da imortalidade lança a mão desse argumento, desse diálogo que houve entre a serpente e a própria Eva, ali no capítulo 3 de Gênesis. Segunda opinião que lança a mão dessa tese da imortalidade é que se tivesse permanecido, o ser humano tivesse permanecido obediente à vontade de Deus, eles nunca teriam morrido. Eles nunca teriam morrido se não tivessem desobedecido à vontade de Deus. Para isso, lança a mão daquele se, do condicional se. A dúvida precisa ser lançada como uma verdade remota. Veja bem, segundo o texto bíblico, Deus foi muito claro, muito enfático. Quando dela comerdes, certamente morrereis. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, quem defende que o ser humano era para ser imortal, lança a mão desses dois conceitos. Primeiro, de um diálogo que houve entre a serpente e Eva, onde a serpente sim quis incutir na mente da Eva que não era aquilo que Deus havia dito, ou seja, que eles não morreriam.
E o segundo conceito lança a mão de um condicional se. Se não tivesse comido do fruto, certamente o casal viveria para todo sempre. Mas para defender essa tese, tem que lançar a mão do se. Um se que não está no texto da Bíblia, que não faz parte da Bíblia. Então, são duas opiniões, apenas conjecturas. O texto de Romanos, que nós vamos passar para os irmãos, que é Romanos 5, versículo 12, nos confirma que quando desobedeceram, eles pecaram e trouxeram sobre si a punição que lhes tiraria a vida, ou seja, a morte. Então, pela desobediência, eles ficaram sujeitos à morte. O pecado, no caso, infectou a humanidade, por isso que todos pecaram. Então, já fica muito claro, através da Bíblia, que nós somos seres mortais desde o princípio, ou seja, somos sujeitos à morte. As Escrituras mencionam a nossa sujeição à morte. Mas quando Jesus retornar, essa nossa natureza sofrerá uma mudança radical. A Bíblia diz como se fosse um mistério. Eu digo para vocês, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Então, um outro texto que fala que essa imortalidade será uma realidade, como uma promessa com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como seres humanos, aqui e agora, somos mortais. E a segurança que temos é que quando Jesus vier, Ele vai nos revestir. Essa é a certeza da promessa da imortalidade. Quando Jesus levantou-se da tumba, Ele disse: tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1:10. Então a morte teve o seu momento de vitória. Aqui é uma profecia, é algo que está dizendo que vai acontecer. O detalhe é, a Bíblia nenhuma vez vai descrever como sendo um homem imortal e não estar sujeito à morte. As palavras que a Bíblia menciona ficam muito claras. A Bíblia fala de que Deus nos deu a vida e que pela desobediência de um só, a morte passou a todos os homens. Então, resumindo esses dois pensamentos, ambos, tanto a vida como a morte, vieram da mesma fonte. A vida como um presente, algo que foi dado, uma criação sem igual. Já a morte como a punição de um ato de desobediência. Fica claro para nós. Nós recebemos da mão de Deus a vida como um presente e a morte veio como uma punição diante de um ato de desobediência. Agora, de fato, de verdade, o que vem ser a morte? Eu poderia responder filosoficamente dizendo assim: a morte é a ausência da vida. Uma vez que a vida é a união do corpo que veio do pó, recebendo o fôlego da vida, e a partir daí tornou-se ser vivente, alma vivente, segundo o texto bíblico, a morte é o oposto.
é uma separação daquilo que é a junção da vida, ou seja, a separação entre o corpo e o fôlego da vida, que fez com que o homem se tornasse um ser vivente. Enquanto a vida adicionou, a morte subtraiu. Esse é o primeiro conceito que eu gostaria que os irmãos estivessem entendendo. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós temos esse presente de Deus, que é a vida. Mas paralelamente, temos a punição como consequência da desobediência do ser humano. Deus te abençoe, que possamos nos encontrar no 2º capítulo desse estudo. A morte não é o fim, é o fim da morte. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.